Olá, pessoal. Estamos aqui para ministrar uma aula sobre coesão textual, ok? Esse é o assunto desta aula. Vocês sabem que coesão textual é um dos critérios da textualidade, ou seja, é um dos fatores que garantem ao texto o status, a condição, melhor dizendo, de texto, ok? Bom, nós começamos o ano letivo falando de noção de texto. O que é texto, né? Entre os fatores da textualidade, né, entre os elementos que funcionam como condição para que um texto seja de fato considerado texto, estão a coerência e a coesão. Eu diria que esses dois fatores são importantíssimos para o Enem. O Enem está sempre trabalhando essas noções de coerência e de coesão, direto ou indiretamente. Nós temos que entender que coerência está relacionada ao sentido e coesão está relacionada, né, o fator coesão, melhor dizendo, está relacionado à organização textual que, consequentemente, contribuirá para o sentido. Então, nós podemos dizer que a coesão existe também em função da coerência, né? Porque um texto coeso é geralmente um texto coerente, né? Eu digo geralmente porque para um texto ser coerente ele não depende só da coesão. Muitas vezes, aparentemente, o texto não é coeso e depende do esforço do leitor, mas nem por isso o texto vai deixar de ter sentido. De maneira geral, um texto, para ser coerente, precisa estar claramente organizado. Os elementos os elementos linguísticos que compõem esse texto precisam estar devidamente relacionados para que o texto possa funcionar como uma unidade de sentido, possa ser considerado uma unidade de sentido, né? Então, texto é unidade de sentido que emerge da interação entre autor e leitor, certo? Para que esse texto seja considerado uma unidade de sentido, é necessário que todos os elementos presentes nele, os elementos linguísticos, sejam convergentes, né? Trabalhem juntos para o mesmo fim, certo? Desde a combinação entre as palavras, formando sintagmas que se combinam formando orações, que se combinam formando períodos, que se combinam formando parágrafos, que se combinam formando a mensagem por completo, que nós chamaremos de texto a partir do momento que ela produzir de fato sentido, a partir do momento que o sentido puder emergir daquilo, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Texto é uma unidade de sentido? Sim. E para que isso ocorra é necessário que haja coesão e coerência. Vamos lá, o assunto é coesão, ou seja, um dos critérios da textualidade. O que é a coesão textual? Nós temos aí um texto do Drummond, é um pequeno conto que diz: o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Reparem que eu marquei no texto algumas palavras em vermelho que funcionam como articuladores textuais.
São conjunções, são preposições, são elementos que conectam as estruturas para garantir o quê? A continuidade, a fluidez. Como o assunto é coesão, nós vamos começar a pensar na coesão de duas maneiras. A primeira é essa coesão que permite a conexão entre as partes do texto e garante a continuidade, a segmentação, o fluxo, a progressão textual. São os conectores, são os conectivos. Repare que quando uma pessoa usa um pois, em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz. Repare que o pois, além de conectar as estruturas, estabelece entre elas uma relação de sentido, promovendo um encadeamento entre as partes, de modo que haja fluxo, continuidade e progressão. Tudo bem? Depois nós temos palavras em azul marcadas no texto, que representam um outro tipo de coesão, a coesão referencial. O que seria a coesão referencial? É aquela que nos permite, sim, estabelecer relação entre as partes do texto, evitando a repetição e permitindo ao leitor identificar a que ou a quem determinada informação, determinada declaração se refere. Reparem, por exemplo, o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Repararam que são duas orações? O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Este E, que está aqui, seria uma marcação em vermelho. Por quê? Porque é um conector que estabelece relação de sentido entre as estruturas. A palavra elas também estabelece uma relação entre as estruturas, mas de modo diferente. Permite que o leitor identifique a quem esta informação se refere, no caso, as flores, sem que seja necessária a repetição. É o que nós chamamos de coesão referencial. Então, nós estamos diante da coesão de maneira bem ampla, né? Nós podemos dizer que a coesão se dá de duas maneiras dentro de um texto. Pela utilização de conectores entre as partes que constituem os enunciados e no emprego de referências que estabelecemos entre informações no texto. Esses conectores são geralmente representados pelas conjunções e conectam as partes, estabelecendo entre elas uma relação de sentido, geralmente, seja de adição, seja de oposição, seja de causa, seja de tempo, seja de proporção. Os pronomes, que são os responsáveis pelas referências, aqui no caso em azul, principalmente os pronomes, conectam as partes, relacionam as partes, não estabelecendo entre elas uma relação de sentido específica, mas permitindo que uma estrutura se comunique com a outra por meio da referenciação, evitando a repetição e sinalizando ao leitor a que ou a quem determinada palavra está fazendo referência, ok? Então nós temos aí 3 tipos de orações subordinadas e o que isso tem a ver com coesão? Quando a gente fala em coesão, a gente está falando da conexão entre as partes que compõem o texto. Sejam palavras, sintagmas, orações, períodos e parágrafos. Por enquanto, vamos nos concentrar na conexão entre as orações, na relação que se estabelece entre as orações, ok? Nós temos aqui as orações substantivas, em que a conjunção aparece apenas como um conector, mas sem nenhuma relação de sentido. Reparem, o povo pedia é uma oração. Que ele saísse é outra oração. Este conector apenas integra a oração subordinada à oração principal. Nós chamamos de conjunção subordinativa integrante. Ela é integrante porque não expressa sentido, ela apenas conecta as partes. Nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. Como identificar que uma oração é subordinada substantiva? Quando ela tiver essa característica de segmentação, certo? O povo pedia.
Repare que a oração principal não tem sentido completo. A oração substantiva ela vem para integrar, para completar o sentido da oração principal. Ela tem essa função de segmento, ok? Há um macete até que nós usamos, né? Substituindo a oração em negrito pelo pronome isto ou pelo pronome isso. Só é possível quando a oração é substantiva. O povo pedia que ele saísse, o povo pedia isto, ok? Depois nós temos as orações subordinadas adjetivas. Ele devolverá o dinheiro que roubou. Repare que este que é diferente deste que. Repare que este que pode ser substituído por o qual. Ele devolverá o dinheiro, o qual roubou. Ou seja, é um pronome relativo que retoma a palavra dinheiro, que é um substantivo. Por isso que esta oração vai ser chamada de adjetiva. As subordinadas adjetivas existem para caracterizar os substantivos, ok? Se no lugar de dinheiro eu tivesse a moeda, ele devolverá a moeda a qual roubou, provando para nós que este que retoma o substantivo anterior, ok? Repare que há uma diferença marcante em termos de coesão. Aqui nós temos a coesão sequencial, que contribui para a progressão textual. É uma conjunção, ela integra, ela conecta as partes dando segmento. Aqui a coesão é referencial, porque o pronome que retoma a palavra dinheiro, atualizando-a na oração posterior. Então aqui eu tenho a coesão que eu marcaria em vermelho, a palavra que seria marcada em vermelho, e aqui eu tenho um tipo de coesão em que a palavra que seria marcada em azul, de acordo com o nosso padrão, aqui o padrão que nós estabelecemos para esta aula. Aqui a coesão sequencial, em que você usa um conectivo só para dar sequência, continuidade, e aqui a coesão referencial, que você usa para retomar uma palavra apresentada no texto. E depois nós temos as subordinadas adverbiais. As subordinadas adverbiais são as mais fáceis de ser identificadas, a meu ver, porque elas sempre vão expressar alguma circunstância, seja de tempo, de lugar, seja de condição, de proporção, de finalidade. Seus cabelos são mais longos que os meus. Repare que esse que é a mesma coisa que do que os meus, indicando a ideia de comparação. Então, nós temos uma conjunção. Se é conjunção, nós estamos falando da coesão o quê? Sequencial, certo? Que é a primeira, a mesma que a primeira. Você usa um conectivo para estabelecer conexão entre as duas estruturas. A diferença é que neste primeiro caso, o que é vazio de sentido, por isso que é só conjunção integrante, e aqui expressa a ideia de comparação. Por isso, uma conjunção subordinativa adverbial. Poderia ser de tempo, poderia ser de finalidade. Neste caso, é de comparação. E o que isso tem a ver com coesão? Repetindo, existem dois tipos de coesão basicamente, a coesão sequencial e a coesão referencial. Dentro das orações subordinadas, nós encontramos exemplos para esses dois tipos de coesão, né? Nas substantivas e nas adverbiais, nós temos a coesão sequencial, nas adjetivas, nós temos a coesão referencial. Para vocês entenderem melhor, vamos dar prosseguimento, ok? Vamos lá? Só lembrando aí, tudo bonitinho, tudo explicadinho na tela, ok? Vamos dar prosseguimento. Nós temos uma imagem de uma teia de aranha que exemplifica muito bem o que é coesão textual. É aquilo que permite a relação, a conexão entre os diversos fios que compõem o texto, agora já trabalhando a analogia, né? Uma teia de aranha não é um amontoado de fios, há uma organização, há uma relação harmoniosa entre eles que permite que você visualize o todo, permite que você tenha esse resultado maravilhoso e inspirador da natureza. Assim funciona no texto. A coesão é aquela que garante a relação entre as partes do texto, permitindo que tudo aquilo resulte num todo, como acontece com a teia de aranha e os seus inúmeros fios,
ok? Então vamos falar da coesão sequencial. Diz respeito à união entre as partes do texto por meio de conectores, principalmente. Reparem o exemplo. Ainda que passional, um assassinato sempre envolverá relações entre indivíduos e autoridade. Vale a imagem para o esporte, pois o jornalista estará referindo-se a uma prática regulada em leis e portarias, bem como a algo que apaixona a população inteira. Reparem que o articulador ainda que, de valor concessivo, conecta a primeira declaração, um assassinato sempre envolverá relações entre indivíduos e autoridades, à segunda ideia, a ideia de paixão, onde que entra a palavra passional aí. Né? Ou seja, de modo bem articulado é possível, dentro de um mesmo período, relacionarmos ideias opostas, ideias contrastantes. Né? O pois, que insere uma ideia de justificativa ou de explicação, e o bem como, usado para acréscimo, para soma. Reparem que quando a gente insere um conectivo, nós conectamos as estruturas, o próprio nome já diz, e permitimos que haja continuidade, fluidez. É natural que a partir da inserção de um conectivo se espere algo novo, uma nova informação. Depois nós temos a coesão referencial, nós já falamos sobre ela de maneira superficial, agora vamos tratar disso de uma maneira um pouco mais aprofundada. Quando um componente da superfície textual, por meio de substituição, faz referência a outro nela presente. Geralmente quem se destaca, a classe morfológica que se destaca é a dos pronomes. Reparem, o primeiro disco de vinil da história foi gravado no dia 21 de junho de 1948, nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como long play, porque trazia a possibilidade inédita de gravar áudios de longa duração. Antes disso, usava-se um outro tipo de disco, conhecido como 78 RPM, ou disco de goma lacre. Reparem que a palavra ele retoma o primeiro disco de vinil. Ele ficou conhecido como long play. E quando se diz antes disso, isso o quê? O surgimento do primeiro disco de vinil da história. Isso é que nós chamamos de coesão referencial. Você usa pronomes e outras palavras para fazer referência a elementos dispostos pelo texto, sinalizando para o leitor a que ou a quem determinada declaração faz referência. Com isso, você evita a repetição. Tudo bem? É importante observar que o mesmo pronome pode retomar toda uma informação apresentada e não apenas uma palavra. Lembrando que nós estamos falando de coesão referencial. Às vezes o aluno pensa que um pronome demonstrativo ou um pronome pessoal, ele existe para fazer referência a um termo ou a uma palavra especificamente. Mas às vezes ele pode retomar toda uma oração, todo um período. Reparem, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito. Isso o quê? Tudo que foi dito no período anterior, concordam? Ok? Reparem, tenho orgulho disto. Nunca trapacei para chegar aonde cheguei. Esse é meu maior trunfo. Isto foi usado para antecipar aquilo que foi dito, ok? Toda esta informação, faltou o grifo finalizar aqui o período. E aqui, esse é meu maior trunfo, esse o quê? Tudo isso que foi dito aqui, ó, nunca trapacei para chegar onde cheguei. Tudo bem? Então aqui nós dizemos que houve o uso de um pronome com função catafórica, antecipando o que seria dito, sinalizando o que seria dito, isso justifica os dois pontos, e aqui um pronome usado de maneira anafórica, para retomar aquilo que foi dito. Nas duas ocorrências, nós temos coesão referencial, tudo bem? Nós temos aí um fragmento de texto destituído de coesão referencial adequada. É um texto adaptado da revista Ciência Hoje, numa atividade que propõe ao aluno reescrever o texto, evitando a repetição e garantindo harmonia e clareza ao texto. Por meio de quê? Do uso de pronomes. Mas é importante dizer que não são só os pronomes que permitem resolver esse problema nesse texto. Existem outros tipos de coesão, outras formas de fazer isso e de evitar essa repetição que eu vou apresentar agora para vocês, tudo bem?
Então, quando eu terminar essa apresentação, esses slides, eu sugiro que você volte aí esse texto e no seu caderno reescreva-o, lançando mão dos recursos de coesão referencial e dos outros recursos que eu apresentarei daqui para frente, tudo bem? A coesão lexical, vocês estão vendo aí em laranja? A coesão lexical, gente, articula ideias por meio de um tipo de substituição que se vale de termos com proximidade semântica. Ou seja, tem muito a ver com a coesão referencial, porque também trabalha com substituição. Mas na coesão referencial, nós usamos pronomes, numerais, ou seja, palavras que sozinhas não são dotadas de sentido. Ele quer dizer o quê? Vai depender daquilo que estiver substituindo. Vocês entendem? Isso quer dizer o quê? Vai depender daquilo que estiver substituindo. Vocês entendem? Na coesão lexical são palavras dotadas de sentido que nós usamos por haver entre elas alguma proximidade semântica. Tá? Então nós vamos falar disso nos exemplos a partir de agora. Olha só. Ouvi risadas de outros rapazes. Suas gargalhadas soaram em meus ouvidos como chicotadas. Repararam que para não usar risadas, a pessoa usou gargalhadas. Repare que isto não é um pronome, é uma palavra também dotada de sentido, assim como risadas, certo? Os dois são substantivos, só que não são os mesmos, são palavras semanticamente próximas. Nós chamamos isso de coesão lexical por sinonímia. Lembrando a vocês que muitos autores consideram a coesão, todos esses tipos de coesão lexical que eu vou apresentar, como variações, como formas de coesão referencial. Tudo bem? Muitos autores preferem limitar os tipos de coesão a dois, né? A coesão sequencial e a referencial. Eles incluem o uso de pronomes, numerais e todos esses recursos que eu estou apresentando aqui. Por quê? Porque eles entendem que o movimento é o mesmo. Sendo coesão referencial, sendo coesão lexical, a ideia é fazer substituição para evitar repetição e permitir a sinalização, a orientação do leitor a respeito do que ou de quem se fala dentro do texto. Tudo bem? Por nominalização, está relacionada principalmente à substantivação de verbos. Principalmente, mais à frente nós veremos outros tipos de nominalização em outro conteúdo que está previsto, tudo bem? Armando se casou no final de 2006. O casamento, entretanto, não durou muito. Repare que foi usado o substantivo casamento em lugar do verbo e dessa forma você mantém a relação, né? Mantém o contato entre as estruturas, mantém o tema ativo por meio da referenciação, mas sem repetir a palavra. Tudo bem? Hiperonímia e hiponímia dizem respeito à retomada de palavras de sentido mais abrangente ou mais específico. Por exemplo, a extinção de flores, árvores e outros tipos de vida vegetal não envolve apenas o comprometimento da exuberância da flora brasileira. Flora retomando flora retomando flores e árvores. Repare que a palavra flora tem sentido mais abrangente. Flores e árvores, sentido mais específico. Então eu posso dizer que aqui nós usamos um hiperônimo. Tudo bem? Hiper, maior, mais amplo. A polícia conseguiu localizar o esconderijo que abrigava as drogas e as armas atribuídas aos fugitivos. A cocaína e o crack seriam transportados em carro particular. Repare que cocaína e crack fazendo referência às drogas. Ou seja, nós usamos termos de sentido menos abrangente, mais específico. Então são hipônimos de drogas, ok? São formas de você estabelecer a referenciação sem que haja a repetição. Tudo bem? Por atribuição, uso de algum atributo que permita a identificação do elemento referido. O presidente dos Estados Unidos reuniu-se com os assessores imediatos a fim de verificar a melhor estratégia de enxugamento da dívida pública. O chefe da nação mais poderosa do planeta sabe que o período é muito crítico.
Quem é o chefe da nação mais poderosa do planeta? O presidente dos Estados Unidos. É uma forma de eu mencioná-lo apresentando um atributo, ok? É muito comum nós usarmos o recurso da antonomásia, da perífrase, nesse tipo de coesão. Tudo bem? Há também a coesão por elipse, que muitos incluem na coesão lexical. Outros falam apenas que é uma forma de coesão referencial. Tudo bem? Eu coloquei em vermelho, em destaque, como se fosse um quarto tipo de coesão. Tudo bem? Então nós vimos a coesão sequencial, a referencial, a lexical e agora a coesão por elipse. É a omissão de um termo já expresso e facilmente recuperado. Em meu coração ficou a saudade, no seu, a mágoa, no deles, a satisfação. Repare que no seu coração ficou a mágoa, no coração deles ficou a satisfação. Coração e ficou foram omitidos, os termos foram omitidos em dois momentos, né, na sequência, para evitar a repetição. Mas são facilmente reconhecidos, facilmente acessados pelo leitor. Nós chamamos isso de coesão por elipse. Quando eu apresentei a vocês aquele texto dos golfinhos, nos slides anteriores, uma forma bem bacana de nós reconstruirmos aquele fragmento, sem que repitamos tanto a palavra golfinhos, uma forma bem bacana seria o uso da coesão por elipse, além da coesão referencial clássica, por meio do uso de pronomes, né? Então, sugiro que vocês voltem àquele texto e tentem reescrevê-lo dessa forma, usando pronomes, que é a forma clássica de coesão referencial. Você pode usar também coesão por atribuição, voltando aqui, né? Coesão por nominalização. Não, nominalização lá não é o caso, porque a gente já tem golfinhos, né, que são substantivos. Por sinonímia daria certo, por hiperonímia e hiponímia também. Tudo bem? Então tentem refazer aquele texto e quando vocês usarem um recurso, puxem uma setinha do lado e escreva qual recurso você usou. Se foi sinonímia, se foi hiperonímia, se foi atribuição, se foi coesão por elipse, ou se foi uma coesão referencial clássica, né? Que é por meio de pronomes, né? Numerais, mas geralmente pronomes, tudo bem? Naquele caso vão funcionar os pronomes. Importante, alguns autores falam também da coesão recorrencial. Também alguns consideram como forma de coesão referencial, porque ainda assim é uma maneira de você fazer referência a termos que estão dispostos pelo texto. Lembrando que quando a gente fala em coesão recorrencial, nós estamos falando de repetição. Repetição que pode ser literal e a repetição de estruturas. Vamos ver como isso funciona? Olha só. Isso não é aprendizado. Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar e colher o conhecimento todos os dias. Repare que a palavra aprendizado aí foi repetida e não de maneira prejudicial. Ela foi repetida com o objetivo de organizar o pensamento e enfatizar a ideia. Certo? Tudo bem? Isso é repetição, literalmente falando. E existe o paralelismo, que é a repetição de funções morfológicas, de estruturas sintáticas. Por exemplo, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Inclusive, essa é uma das características do gênero provérbio popular, né? O uso do paralelismo. Repare que as duas estruturas são idênticas, embora as palavras sejam distintas. Tudo bem? Isso é paralelismo e é uma forma de coesão. Ok? Aí nós temos o texto apresentado novamente a vocês, aquele texto que eu usei no começo da aula, agora com as marcações em vermelho, que equivalem à coesão sequencial, em azul, que equivalem à coesão referencial, em laranja, que equivalem à coesão lexical, e em roxo, que equivalem à coesão recorrencial. Tudo bem? Nós temos aí uma visão bem bacana. Leiam o texto com calma, procurem justificar, procurem
compreender o porquê dessas marcações coloridas, voltem aos conceitos, voltem aos exemplos. Caso tenham dúvida, por favor, entrem em contato comigo, ok? É importante considerarmos que os elos coesivos nem sempre se dão de forma explícita. Isso não significa que o texto não será coerente. Foi o que eu falei no começo da aula. A coesão textual, que é a organização das partes que compõem o texto, está diretamente relacionada à coerência, que é o sentido. Mas muitas vezes essa conexão, essa relação entre as estruturas não é tão óbvia. Mas mesmo assim o texto será coerente, porque a coerência se dá no processo de leitura. É a contribuição do leitor com seus conhecimentos de mundo, com sua leitura de mundo. Ok? Vamos ver como isso funciona. Olha só. Menino, venha para dentro, olho sereno. Vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a benção, seu pai. Já para a cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia? Tome modos, você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Temos que entender que, se analisarmos essas orações dissociadas do todo e dissociadas do contexto, aparentemente nós teremos uma sensação de que falta entre elas algum tipo de coesão. Mas entendam que a coesão se dá na mente do leitor. O leitor sabe que a mãe está preocupada com o bem-estar do filho, e a mãe tem essa característica, né, de cuidar do todo, do bem-estar da família, e se preocupar com tudo que diz respeito à sua família, tudo que diz respeito ao seu filho. Por isso ela faz diferentes considerações, apresenta diferentes comandos de uma maneira bastante intensa, bastante profusa, e isso é bastante coerente com a realidade que nos permeia, com a realidade da qual nós fazemos parte. E isso faz sentido porque nós temos conhecimento de mundo, nós acessamos informações extratextuais que dão sentido a essa quantidade enorme de estruturas oracionais aparentemente sem coesão, ok? Tudo bem? Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenham curtido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Forte abraço, gente!